Então nós vamos falar hoje sobre cura e autocura. E quando a gente pensa em cura e em autocura, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Termos o quê? Termos saúde, isso mesmo. Então a primeira coisa que a gente primeiro tem que entender é o que significa saúde. Porque muitas vezes nós temos uma visão equivocada do significado de saúde. Para muitos de nós, saúde pode significar força, pode significar poder. Já para outros, saúde pode significar o quê? A ausência de enfermidades no nosso corpo físico. Já para outros, pode significar ser o sinônimo de felicidade. Mas o que é saúde? Aí eu trouxe o significado de saúde lá pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, olha só, que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e social. E não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, a gente pode ver assim que não é só a ausência de doença e enfermidade, é muito mais, é um completo bem-estar na nossa parte física, que é a nossa parte biológica, na nossa parte mental, que é a nossa parte psicológica, e a social, que é as nossas relações humanas. Tá, e o que é então, o que é o significado de saúde pela visão espírita? Aí eu trouxe lá do livro O Consolador, na questão 95, onde Emmanuel, que era o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, e olha o que ele diz que é a saúde. Que a saúde, ela é a perfeita harmonia da alma. Então, olha que linda essa resposta. A perfeita harmonia da alma é a nossa perfeita harmonia com o todo. É a nossa perfeita harmonia com o universo. E aí a gente começa a perceber que o significado de saúde pela OMS, ela chega próximo do significado de saúde pela visão espírita. Mas muito mais do que nosso completo bem-estar da parte física, da parte emocional, da parte social, ela é o todo, incluindo o ecológico, incluindo o espiritual. Entendido isso? Tá. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje temos consciência que somos espíritos imortais. E que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E que todos nós, sem exceção, um dia nos tornaremos espíritos perfeitos. Através das inúmeras encarnações que a gente vai tendo, a gente vai se melhorando, se burilando, até nos tornarmos espíritos perfeitos. Agora eu pergunto para vocês, nós estamos encarnados em que planeta? Um planeta de provas e expiações. Eu não sou anjo. Quero saber se existe algum anjo escondido aqui na plateia que eu não estou sabendo. Tem algum anjo escondido aqui? Não, né? Então, o que isso significa, gente? Que nesse processo evolutivo de simples e ignorantes até nos tornarmos espíritos perfeitos, se todos nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, significa que nós estamos ainda muito longe de nos tornarmos espíritos perfeitos. E se estamos muito longe de nos tornarmos espíritos perfeitos, estamos muito longe do que, gente? De estarmos em perfeita harmonia com a nossa alma. E daí o que a gente pode concluir de tudo isso? Que todos nós aqui estamos doentes. Estamos doentes da alma. E que todos nós estamos em busca da nossa cura. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Sobre nos curarmos. Bom, gente, a gente tem que pensar... Vamos pensar assim, ó. Eu tô feliz hoje, tô alegre, disposta, até não poder mais. Daí eu vou lá e vou dormir. Daí no outro dia eu acordo triste, infeliz e depressiva e doente. É assim, gente? Do dia para a noite que isso acontece? O que vocês acham? Vou dormir feliz e acordo doente? Como é que é isso, gente? É um processo. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que tudo que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim, nada mais é do que um resultado do acúmulo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente
e daquilo que a gente faz, das nossas atitudes, das nossas ações. Então a gente tem que ter isso em mente, então o que acontece? A doença física, que é aquela que aparece no nosso corpo, ela nada mais é do que um reflexo de como está o meu interior. Na verdade, a doença física, ela é um fenômeno secundário. Onde é que está a causa primária de tudo? Reside aqui dentro, no meu desequilíbrio interno. Tá? Então, o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa romper com comportamentos danosos que a gente está permitindo viver, criar novos reflexos buscando esse equilíbrio interior. E sim, nós estamos doentes e precisamos fazer uma cirurgia. Sim, mas é uma cirurgia moral. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia numa pessoa, ele não precisa fazer os exames para saber como é que está lá dentro para fazer a cirurgia? Sim ou não? Sim. E será que nós, que temos que fazer uma cirurgia moral, nós também não precisamos ter o autoconhecimento? Saber quem nós somos. Para daí, quando a gente saber quem nós somos, quais são as minhas virtudes, quais são os meus valores, aí sim eu vou poder fazer as modificações necessárias na minha vida? Vocês concordam comigo? Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar um quarto, tá? Cada um pense no seu quarto. E aí tem coisas no meu quarto que estão arrumadinhas e tem coisas que estão todas bagunçadinhas. As coisas arrumadas são as minhas virtudes. E o que está bagunçado no meu quarto são as minhas limitações. Agora eu vou dizer assim para vocês, esse quarto está literalmente escuro. Eu não enxergo um palmo na minha frente. Pergunto para vocês, é possível arrumar o meu quarto sem enxergar nada que está acontecendo? Não, né? O que eu preciso fazer para enxergar meu quarto e ver a minha bagunça? Ligar a luz. E aí, para mim, gente, o espiritismo, assim como outras doutrinas, outras filosofias, é o instrumento. Porque ele me ajuda a ligar a luz. Ver, enxergar, eu consigo enxergar onde é que estão as minhas virtudes, onde é que estão as minhas limitações. Agora eu pergunto para vocês, eu liguei a luz, estou enxergando tudo. O meu quarto está arrumado só porque eu liguei a luz? Não, né? O que falta eu fazer? Literalmente arregaçar minhas mangas e trabalhar. Eu preciso desse movimento, dessa determinação. Vocês concordam comigo? E é eu que tenho que fazer isso, gente. Porque muitas vezes a gente começa a dizer assim, porque meu filho isso, porque meu marido aquilo, porque a gente começa a botar no outro o movimento que nós temos que fazer. Às vezes a gente quer que a casa espírita faça por nós. E tem outra coisa também que a gente escuta. A gente escuta assim, ela é trabalhadora da casa espírita. Está lá de segunda a segunda. Ela é palestrante espírita. Mas eu estou melhor do que ela. Gente, e pode estar melhor sim. Porque não quer dizer que eu tendo conhecimento, eu liguei a luz do meu quarto. Mas esse movimento depende única e exclusivamente de mim. É meu esforço próprio. Entendido? Só tomar uma aguinha. Então eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre esses movimentos que a gente tem que fazer. E aí eu trouxe, dentre tantas curas que tem no Evangelho de Jesus, uma das curas para a gente abordar ela de uma forma integrada, para ver esses vários movimentos, que é a cura do cego Bartimeu. Porque nós conhecemos a maneira como Jesus age. Nós conhecemos a psicologia de Jesus. Mas está na hora da gente começar a perceber qual é a psicologia da pessoa que se permitiu ser curado. Então vamos ao texto. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 a 52. E olha o que diz. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, essa história ela é tão pequena, mas tem tantas reflexões para a gente fazer. Dos vários movimentos que Bartimeu fez para conseguir a cura. Deixa eu botar aqui. Para conseguir a cura. Qual foi o primeiro movimento que Bartimeu fez? Foi ir ao encontro de Jesus. Porque ele ouviu falar que Jesus passaria pela estrada de Jericó. E ele foi ao encontro dele. Quantos de nós queremos coisas na nossa vida? E literalmente ficamos sentados no sofá reclamando da vida, sem ir ao encontro daquilo que a gente quer? Por exemplo, eu estou infeliz com o meu emprego. E aí eu fico sentada no sofá reclamando? Não, gente, eu tenho que ir ao encontro daquilo que eu quero. Ah, se eu quero um emprego melhor, eu tenho que fazer cursos, né? Eu preciso distribuir currículos. Eu posso aumentar minha rede de contatos, que a gente chama isso de networking, que daí a gente vai conhecendo pessoas, quando vê a gente conhece nosso futuro chefe. Então eu preciso fazer esse movimento, o movimento de ir ao encontro. E Bartimeu fez isso. Ele foi ao encontro de Jesus. E daí ele chegando lá, eu pergunto para vocês, será que era só Bartimeu que queria a cura? Ou será que tinha um monte de gente lá querendo a cura? Tinha muita gente. Vamos pensar como é que era 2000 anos atrás. Não tinha remédio, não tinha vacina. Existia vários casamentos de primos de primeiro grau. E nós sabemos que hoje, devido à genética, o que acontece? Muitas vezes os filhos nascem com deficiência. Então vocês imaginam a quantidade de pessoas que tinham lá que também queriam a cura. Eu fico pensando, Bartimeu chegando lá, aquela quantidade de gente. Vamos pensar em desfile de 7 de setembro, que acabou de passar. Tem aquela multidão. Daí a gente chega lá, eu pergunto para vocês, é fácil sentar no cordão da calçada e ver a banda passar? É fácil ou não é fácil? Não, né? E Bartimeu chegou lá e viu tudo aquilo. E daí ele pode ter pensado assim, vou desistir. Imagina se Jesus vai me curar, olha quanta gente aqui quer ser curado. Né? Desistir o quê? Na primeira dificuldade que aparece na nossa vida, às vezes a gente desiste. A gente pega, a gente quer muito uma coisa, a gente tem um sonho. Aí, tipo, eu quero passar no vestibular. Aí rodou no vestibular, desiste. Não sirvo para coisa. Na primeira dificuldade a gente desiste. Eu gosto de contar a história da minha amiga. Ela é professora de português e ela escreve muito, mas muito bem. E o sonho dela é escrever crônica para jornal. E ela sempre dizia, eu tenho esse sonho, até que um dia o jornal da cidade dela, um grande jornal da cidade dela, convidou ela para ela escrever a crônica. Então ela ficou toda boba, né? Foi lá, escreveu a crônica, entregou, eles publicaram a crônica dela e ela estava feliz da vida dela. Foi lá, escreveu a segunda crônica e mandou para o jornal. E o que aconteceu, gente? O jornal não publicou e nem sequer respondeu o e-mail dela. E o que ela me disse? Desisti, não sirvo para coisa. Na primeira dificuldade desistiu, gente. As dificuldades, elas vêm justamente para nós enxergarmos todas as nossas potencialidades que ainda temos dentro de nós. Mas Bartimeu, ele não desistiu, ele ficou lá, né? Aí eu pergunto para vocês, Jesus ia passar pela estrada de Jericó, mas como é que ele ia saber a hora que ele ia gritar para Jesus se ele não tinha o recurso da visão? Ele não tinha o recurso da visão, mas qual o recurso que ele tinha? A da audição. Então ele ficou prestando atenção no som.
ele começou a perceber. E quando o som começou a ficar mais alto, aí foi que ele pegou e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantos de nós, às vezes, dizemos que a gente não consegue as coisas porque a gente não tem tal recurso? A gente não faz isso às vezes? A gente diz assim, é que o fulaninho consegue, porque olha a família que ele nasceu. Olha com quem que ele é casado. Olha as oportunidades que ele tem que eu não tenho. Então a gente fica olhando para o recurso que a gente não tem, ao invés de olhar os recursos que nós temos, porque todos nós temos recursos, todos nós temos talentos. E a gente tem que saber aproveitar esses talentos para nós. E Bartimeu soube aproveitar eles, porque ele aproveitou o talento que ele tinha, que era o da audição. E daí ele gritou, mas não foi no primeiro grito que Jesus parou. E aí, a gente tem várias coisas para conversar sobre isso. Deixa eu tomar uma aguinha antes. Porque olha só, ele estava lá gritando, ele gritou e Jesus passando. Jesus não estava indiferente, mas ele estava lá passando. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, tinha um monte de gente... Não, era só Bartimeu que estava gritando? Provavelmente não, né? Devia estar a multidão lá toda gritando. Daí a gente pode se questionar, mas por que Jesus curou Bartimeu e não curou os outros que estavam lá gritando? O que vocês acham? Porque, vamos parar para pensar? O movimento de ir ao encontro de Jesus, todos nós aqui já fizemos. Não fizemos? Não estamos hoje aqui numa casa espírita? Só um dia lindo desse? Depois vamos aproveitar, né, de outras formas. Não estamos? Então esse movimento a gente já fez. O movimento de gritar, Jesus, Jesus, me ajude. Eu não sei vocês, mas eu faço. Eu grito, eu peço, Jesus, me ajuda. Eu oro. E por que às vezes ele não me atende? Por que às vezes a gente olha para o lado e diz assim, mas olha lá, o outro conseguiu e eu não consegui? Às vezes eu escuto isso. E talvez às vezes a gente até sente isso. Jesus nem sabe que eu existo. Deus nem sabe que eu existo. Vocês nunca sentiram isso? Porque às vezes a gente se questiona, puxa vida, eu oro, eu rezo, e por que as coisas não acontecem comigo e acontecem com o outro? Será que Jesus tinha algum tipo de preferência por Bartimeu? Ou será que ele fez assim, unidunite, salame, mingue, escolhido foi você? O que vocês acham, gente? E aí? Tá muito quieto esse povo aqui. Qual foi o movimento que Bartimeu fez? O que vocês acham? Vamos parar para pensar um pouquinho na vida de Bartimeu? Primeiramente, Bartimeu não tinha nem nome, porque Bart é prefixo de filho de. Ele era o filho de Timeu. Ele era cego, ele era mendigo. Ele era um homem invisível para a sociedade. Então eu imagino, a gente começa a ver as várias situações desfavoráveis que ele tinha na vida dele, sim ou não? E eu imagino que ele deve ter passado a vida dele toda se vitimando, se achando um coitadinho. Ele devia dizer assim, ai, eu sou assim porque eu sou cego, porque olha só, eu não tenho nem nome, eu sou invisível para a sociedade, eu sou um coitadinho. Vocês conseguem entender o que eu estou falando para vocês? Ele se botando para baixo. E quando a gente se coloca para baixo e deixa o quê? Que as condições ao nosso redor, as situações ao nosso redor nos definam, a gente literalmente se apequena. E quantas vezes na nossa vida nós não nos vitimamos? Quando nós fazemos as situações ao nosso redor nos definirem. Porque daí a gente diz assim, é que tu não tá entendendo, Sandra. Porque se tu soubesse o que aconteceu comigo no passado, tu ia entender por que eu tô nessa situação hoje. Se tu soubesse como foi a minha infância, o que aconteceu na minha infância, tu ia entender por que eu tô assim hoje. O que a gente está fazendo, gente? A gente está fazendo que as coisas ao redor da gente, as situações ao nosso redor, nos definam. Nós estamos, então, se vitimando, se colocando para baixo. Só que as situações ao nosso redor, elas não nos definem, apenas se a gente permite. Então é isso que a gente tem que entender, que nós somos capazes
que nós podemos o que nós quisermos, gente. O germe divino habita aqui dentro de nós. Nós somos co-criadores da obra divina. Eu posso o que eu quiser, em ponto menor, aquilo que Deus pode infinitamente maior. Então a gente tem que começar a ter noção disso, de parar de achar que as situações ao nosso redor nos definam e começar a nos responsabilizar pela nossa vida e virar autor da nossa história. E aí, quando Bartimeu gritava, as pessoas ao redor dele, está ali no texto, diz assim, ou repreenderam. O que é isso? Eu imagino que as pessoas deviam de olhar para ele e dizer assim, cala tua boca, fica quieto. Isso não acontece com a gente muitas vezes? As pessoas ao nosso redor dizem assim, desiste. Tu acha que tu vai conseguir? Olha só, tu já tentou uma, tu já tentou duas, tu já tentou 3 vezes. Tu não vai conseguir. Tu não é capaz. E a gente pega e abaixa a cabeça. E muitas vezes isso acontece com pessoas muito próximas a nós, inclusive que nós amamos e que nos ama também. Né? E aí, nesse momento, o que aconteceu? Quando ele estava ali gritando, Bartimeu, ele deve ter dito assim, agora chega. Cansei de me vitimar, cansei de me achar o coitadinho, cansei de deixar situações ao meu redor me definir. Eu posso, eu sou capaz. E aí ele gritou do fundo do coração dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi nessa hora que Jesus parou. Porque Jesus deve ter pensado assim, opa, esse aí quer de verdade. E aí, gente, nessa hora eu paro para pensar o seguinte, o que Jesus faz? Jesus diz assim, venha até mim. Ele manda Bartimeu vir até ele. E eu me boto no lugar de Jesus. Porque vamos pensar, o cara era cego, tinha um monte de gente lá. Aí eu penso assim, puxa vida, eu acho que se eu fosse Jesus, eu ia até ele, né? Porque imagina o cara chegar até mim. Mas olha a pedagogia de Jesus. O que ele fez quando ele falou, venha até mim? Ele disse, venha, você pode, você é capaz. E aí, o que acontece? Bartimeu levanta, solta a capa e vai ao encontro de Jesus. E aí a gente tem que entender o que significa esta capa. Gente, no Império Romano, para te ser mendigo, não era assim, ó, vou ser mendigo, vou começar a pedir esmola. Não. Tu tinha que ter um cadastro no Império Romano e só quem tinha esse cadastro podia pedir esmolas. E como é que as pessoas sabiam quem podia pedir e quem não podia? Quem podia pedir esmola utilizava uma capa onde estava escrito, sou um miserável, vivo de pedir esmolas. E Bartimeu tinha essa capa. Agora ele está lá, Jesus chama ele tem a capa. Tem um monte de gente lá com deficiência, com doença, que não tem a capa. E ele vai soltar a capa, gente. Eu pergunto para vocês, essa capa chegou a cair no chão? O que vocês acham? Não, né? Alguém? Eu fico pensando que nem buquê de noiva. Vamos pensar como é que é o buquê de noiva? Vai tirar o buquê, ela vai pro chão, gente. Alguém vai lá e pega antes, né? Então eu pergunto para vocês, quando ele soltou a capa, dá para voltar atrás? O que vocês acham? Não, né? Quando nós ouvimos Jesus, não dá para voltar atrás. E o que é a capa nas nossas vidas? Vamos pensar, o que é a capa? O que era a capa, a gente vendo tudo isso? É o que permitia Bartimeu a pedir esmolas. A viver do que, gente? De migalhas. E será que nós também não somos todos aqui mendigos? Mendigos como símbolo psicológico. Mendigos também porque vivemos muitas vezes de migalhas? Quantos de nós estamos naquelas velhas zonas de conforto que fazem mal pra caramba? Que nós estamos infelizes, vivendo de migalhas, mas não temos coragem, não confiamos em Jesus, em Deus. Então a gente está naquele emprego que a gente não gosta de jeito nenhum.
Só que a gente não tem coragem, por medo, por falta de confiança, de largar o emprego. Né? Ou a gente está naquele relacionamento e depende, qualquer tipo de relacionamento, tá, gente? Qualquer de amizade, amoroso, qualquer tipo de relacionamento. Eu estou infeliz, eu estou vivendo de migalhas e eu não tenho coragem. Porque a gente fica com essa perguntinha na cabeça, ó. E se eu largar o meu emprego e não conseguir outro? E se eu terminar aquele relacionamento e não ficar legal? E se eu me arrepender do que eu estou fazendo? E a gente, o que é isso? A gente tem medo, falta coragem, por quê? Porque nós não confiamos em Jesus. Se a gente confiasse em Jesus, a gente largaria a capa e iria. E falta o nosso medo, falta a coragem. Quando eu pensava, então, na verdade, a capa é tudo aquilo que nos encobre. E quando eu montava essa palestra, me veio à mente, com certeza não foi, né, foi inspiração divina, me veio à mente aquela história, não sei se vocês conhecem, uma historinha que tem, que é da vaca do precipício. Alguém aqui conhece a história da vaca do precipício? Quem conhece, levanta a mão. Ai, bastante gente! Mas vou contar de novo. Talvez a gente vai ver ela de uma forma diferente agora, essa história. Gente, existia um mestre e seu discípulo e eles estavam andando numa floresta e eles avistaram ao longe um casebre. Estava caindo aos pedaços. Aí chegaram lá, entraram na casa e avistaram que tinha uma família morando lá, um casal e seus 2 filhos. Eles estavam tristes, né? As crianças desarrumadas, sujas, com as roupas rasgadas. E o mestre perguntou para o dono da casa: como é que vocês fazem para viver aqui? E o dono da casa diz assim: como você pode ver, a gente está muito longe ainda da cidade. Né? Então, graças a Deus, nós temos uma vaca. E com o leite da vaca, a gente vai até a cidade mais próxima, vende o leite, compra mantimentos e com o resto do leite a gente faz queijo e toma o leite. Eles saíram da casa e o mestre olha para o discípulo e diz assim para o discípulo: joga a vaca no precipício. E o discípulo olha assim, mestre, como assim? Tu acabou de ouvir, a vaca é o sustento dessa família. Se eu jogar a vaca no precipício, eu mato a vaca e mato a família toda. E o mestre olha e diz assim: joga a vaca no precipício. E o discípulo, sem entender muita coisa, falou e jogou a vaca no precipício e eles foram embora. Passou-se alguns anos e o discípulo, andando pelaquela redondeza, ele se lembrou do incidente. E ele tinha muito remorso do que ele tinha feito. Ele disse: mas é hoje que eu vou lá ver o que aconteceu com aquela família, né? E quando ele chegou ao longe, ele viu que no lugar daquele casebre tinha uma casa linda, maravilhosa. Ele disse: gente, matei. Saiu correndo, entrou dentro da casa. E quando ele entrou dentro da casa, ele percebeu que era a mesma família que estava morando lá. Só que estavam todos felizes, alegres, as crianças estavam na escola, estavam bem vestidas. E aí o discípulo pergunta para o dono da casa: você se lembra de mim? E o dono: claro que me lembro. No dia que vocês vieram aqui, aconteceu algo terrível em nossas vidas. A nossa vaca morreu. E o discípulo: sim, e aí o que vocês fizeram? Como você sabe, a vaca era o nosso sustento. Foi muito difícil para nós, porque a gente precisava sobreviver e não tinha mais a vaca. Mas como a gente não tinha mais a vaca, a gente teve que começar a olhar e pensar o que nós ia fazer. Aí a gente olhou essa área de terra toda aqui e pensamos: vamos plantar? Começamos a plantar, começamos a colher, começamos a vender, a plantar mais e hoje estamos super bem. E aí, gente? O que é a vaca nas nossas vidas? O que vocês acham? Não são as nossas zonas de conforto? Não é tudo aquilo que nós seguramos com unhas e dentes e aí a gente não consegue perceber as nossas potencialidades?
Sabe, a gente faz assim, ó, a gente segura a vaca e diz assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a vaca não, né? A gente fica segurando a vaca achando que sem a vaca, porque olha só, essa família, ela estava vivendo o quê? De migalhas, vocês conseguem entender? Elas não estavam felizes, elas tinham sustento, mas estavam vivendo de migalhas. E é justamente o que a gente faz. A gente se segura achando que a gente não pode viver sem aquilo, mas é justamente aquilo que a gente acha que não pode viver, é o que não está permitindo a gente enxergar todas as nossas potencialidades e que todos nós temos. Então, a necessidade da gente jogar essas vacas no precipício. E a gente tem que se perguntar o que, né? Que muitas vezes é o que, não é quem. É o que é, e na verdade são várias coisas, que são essas que a gente precisa jogar no precipício. Porque, gente, se a gente não joga, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele joga. E o que é a vaca cair no precipício nas nossas vidas, gente? Não são os nossos sofrimentos? Aí eu pergunto para vocês, sofrimento é algo bom ou é algo ruim? É bom, gente. Porque o que acontece? Daí a gente para e começa a se olhar. Começa a se enxergar. E aí a gente começa a fazer, então, o quê? A gente começa a fazer as nossas transformações e aí enxergar todas as nossas potencialidades que nós nem sequer enxergávamos que a gente tinha, mas todos nós temos. Então é importante, apesar do medo, mas a gente tem que confiar em Deus. A gente precisa ter a coragem de largar, de sair das nossas zonas de conforto, porque quando a gente sair dessa zona de conforto, aí sim nós vamos ser felizes. E aí eu gosto de perguntar assim, ó, a gente tem que perguntar quem são as vacas na nossa vida, mas a gente tem que se perguntar se nós não somos a vaca na vida de alguém. E eu vejo muito isso, gente, relações de pais e filhos. Vamos pensar? O filho nasce. Gente, a gente tem que dar amor. A gente tem que assistir. Tem que cuidar. O problema é quando a gente é super protetor. Aí a criança tá caminhando, tá lá do lado, né? Assim, né? Cuidado! Vai cair! Vai se machucar! Deixa que eu ligo! Deixa que eu faço! Vocês estão entendendo o que eu tô ensinando para essa criança, gente? Que ela não é capaz. E é exatamente o contrário. A gente tem que ensinar que é capaz. Que as pessoas são capazes. Nós precisamos dar autonomia para todo mundo. Então, essa criança, ela vai crescer. Ela vai virar um adolescente. Ela vai virar um adulto. E muitas vezes a pessoa fica lá, ó, passando a mãozinha na cabeça. E daí a gente diz assim, não, eu não posso dizer não. Porque eu sou sustento, né? Porque a vaca acha que é o sustento. Gente, a pessoa está vivendo de migalhas. Então, assim, ó, quando tu diz um não, que às vezes dizer um não é o ato de amor. Porque tu vai dizer um não para a pessoa. Vai ser difícil no início. Não foi fácil no início quando a vaca caiu no precipício. Mas é justamente aquele não é que vai fazer a pessoa se olhar, enxergar todas as suas potencialidades e realmente ser feliz. E deixar de viver de migalhas. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. A gente tem que ensinar as pessoas a ter autonomia. Porque existe uma diferença entre sentir pena e sentir compaixão. Quando a gente sente pena de alguém, a gente não acredita nela. A gente acha que ela não é capaz. Quando a gente sente compaixão por uma pessoa, a gente olha e sabe que naquele momento ela não está conseguindo, mas que ela vai dar a volta por cima e ela vai conseguir, porque ela é capaz. Então a gente precisa ensinar as pessoas a terem autonomia, a verem o quanto elas são capazes de acreditar, de confiar em Deus e em Jesus. E aí, Jesus, então, Bartimeu solta a capa, né, dadas dos seus medos, e ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus faz a seguinte pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E a gente pode se perguntar assim, não está na cara? O cara é
cego. Não tá na cara que ele queria enxergar, gente? Vocês acham que estava na cara? Vamos parar para pensar. Ele é cego, ele era mendigo e ele tinha acabado de jogar a capa dele fora que ele podia pedir esmola. Então ele podia pedir que ele queria ser rico, que ele queria ter muitos servos. Mas o que ele pediu, gente? Ele pediu para ver. E esse ver é ver no sentido de ver o que realmente é essencial nas nossas vidas. Né? Porque essa pergunta, o que queres que eu te faça? Ela é uma pergunta que ela é feita o tempo todo por todos nós aqui. A espiritualidade superior, Jesus, Deus, está perguntando o tempo todo para cada um de nós. O que queres que eu te faça? Só que existe uma outra perguntinha também. O que eu estou querendo obter? Porque, gente, a gente vai obter exatamente aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente está aberto para receber. Porque muitas vezes nós viemos à casa espírita porque estamos com problemas de ordem emocional, financeira, de saúde. Sim ou não? Não viemos? E a gente vem à casa espírita porque a gente quer a cura, gente? O que vocês acham? A gente vem buscar a cura aqui na casa espírita? A gente vem buscar a iluminação? O que vocês acham? Vocês acham que a gente vem buscar a cura? Muitas vezes a gente vem buscar anestesia. A gente vem buscar alívio para os nossos sofrimentos. Como assim, Sandra? Vou explicar para vocês. Faz de conta que eu tô toda sujinha, tá? Tô suja, as minhas roupas estão sujas. Aí eu vou para casa e vou tomar o banho. Aí eu tomo banho, lavo o cabelo, fico cheirosinha, passo perfumezinho, boto roupinha limpa. Como é que eu tô? Limpa, não tô? Essa semana choveu em Taquara, como choveu no Caí. Choveu? Tá. Aí, como é que tava as ruas, gente? Tá tudo alagado, né? Não tava assim também aqui? Aí eu saio daquele jeito, assim, cheirosinha. E aí, na primeira poça que tem lá fora, quando a gente sai, a gente pula em cima. E respinga tudo em cima de mim. Como é que eu fiquei? Suja de novo. Aí eu venho na casa espírita. Né? Aí só de entrar na casa espírita a gente já sente o clima aqui, né? É maravilhoso. Aí a gente recebe o passe, toma água fluidificada. Como é que a gente tá, gente? Limpinho de novo, né? Aí eu saio da casa espírita e o que eu faço? Pulo na poça. Por quê, gente? Porque eu volto a fazer tudo que eu sempre faço. Os meus velhos hábitos. Eu reclamo da vida, falo mal dos outros. Né? Que tipo de leitura eu faço? É leitura edificante ou não é? Que tipo de programa na televisão eu assisto? Que tipo de programas eu faço no meu final de semana? Porque eu vou sintonizando com aquilo que eu penso, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Que eu tenho uma vez eu escutei uma palestra, eu nunca sei pronunciar o nome daquele palestrante, por favor, se alguém me ajuda, que é um palestrante, ele é médico espírita, palestrante nacional e internacional, o nome dele é Décio Iondoli. Como é? É Iondoli, Iondoli, eu sempre erro, pode me dizer que eu vou esquecer agora já. Ele disse uma coisa numa palestra que eu amei. O cara é médico, e ele diz assim, aonde é que se faz medicina de ponta? Ele diz, aonde se faz medicina de ponta? E ele falou, é dentro de uma casa espírita, mas se engana quem acha que é no passe, se engana quem acha que é na água fluidificada. Medicina de ponta se faz aqui, ó, assistindo palestras públicas, participando dos grupos de estudo da casa, que dias são? Os grupos? Terças, quartas e sábados. Por quê, gente? Porque a gente precisa ligar a luz para se conhecer, para daí fazer as modificações necessárias nas nossas vidas. Então, por isso que eu digo que muitas vezes a gente vem a casa buscar anestesia. Porque o que acontece? A anestesia, o alívio que a gente recebe aqui, ele é parte integrante da cura? Sim. Ele faz parte da cura, mas ele é o início.
tem todo o resto. E esse resto depende de mim, ó. Não é dos outros. Não é de ninguém, porque a gente bota a culpa em todo mundo. Só que a gente não entende que esse movimento é único e exclusivamente nosso. E de mais ninguém. Tá. Então, o que acontece depois disso? Jesus cura Bartimeu e diz: a tua fé te curou. E aí eu pergunto para vocês: quem curou Bartimeu? Foi Jesus ou foi Bartimeu? E aí? Foi Bartimeu, né? Eu dei essa palestra semana passada, até contei para o pai. Tinha uma criança de 7 anos de idade, quando eu perguntei, ele gritou: foi Bartimeu! 7 aninhos escutando a palestra. Eu achei muito bacana. Gente, foi Bartimeu que se curou. Jesus só deu para ele os fluidos curativos para regenerar as células. Porque isso Bartimeu não é capaz de fazer. Mas todo o resto foi Bartimeu que fez. Então, quando termina a história que diz assim: e Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho, pela multidão. Gente, esse seguir Jesus não é no sentido literal da palavra, porque a gente ainda pensa, porque Jesus estava caminhando pelo caminho. É no sentido de seguir os seus ensinamentos. Porque o cego também é como símbolo psicológico de nós não enxergarmos o que realmente é importante. Se a gente deixa de seguir Jesus, se a gente deixa de seguir os seus ensinamentos, a gente volta a ficar cego. E olha a bondade de Jesus. Ele encarnou aqui na terra para nos mostrar o caminho, dizendo: ó, me segue. É por aqui que tu tem que ir. Se tu for por aqui, tu vai encontrar a tua felicidade. Então, e a lei de Deus é a lei do amor, né, gente? É a caridade, é ajudar o próximo. Fora da caridade não é salvação, e tem tantas coisas, mas tantas coisas que a gente pode fazer pelo outro. Às vezes a gente acha que tem que fazer algo assim, né, fantástico. Não, gente. É ligar para uma pessoa que está lá sozinha em casa e dizer: vem tomar um chimarrão comigo. É aquele parente difícil, sabe, que fala. E tu me emprestar o teu ouvido. Então tem tantas formas que a gente pode ajudar as pessoas. E a gente também tem que entender, eu gosto de dizer isso para pessoas perfeccionistas, tipo eu, assim, né, que sou bem perfeccionista. Gente, esse processo de mudança, ele é lento. E muito lento. Só que ele tem que ser gradual. É todos os dias um pouquinho a gente buscando se melhorar. Né? Fazendo essas melhoras, vindo à casa espírita, prestando atenção, tendo conhecimento, tentando se olhar, para ir fazendo essas transformações na nossa vida e buscando a nossa felicidade. E Jesus já disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegou ao Pai senão a mim. Então, Ele mostrou o nosso caminho. Uma vez eu escutei o Haroldo Dutra Dias, ele falou numa palestra que eu achei muito bacana. Ele falou assim: gente, se você tivesse uma empresa e ela tivesse quebrado, é a tua empresa, da tua vida, Deus me livre aquilo quebrar. E tu tem uma empresa. Mas daí disseram assim, ó, tem um cara, um consultor, que ele é muito bom. Se tu contratar ele, a tua empresa se salva. A gente ia contratar ou não ia contratar o cara? Ia, né? E ia pagar um monte, né? Que Deus me livre perder minha empresa e quebrar. Nós temos um consultor. E ele é de graça, gente. E é Jesus. É o nosso guia. É o nosso modelo. Aí ele mostra o caminho para nós. E aí eu quero terminar a palestra. Ah, esqueci aqui, ó. Cadê? Eu trouxe esse livro aqui para quem quiser se aprofundar no tema. É um livro bem fácil de ler. É Cura e Libertação, do José Carlos de Luca. Bem bacana para ler. E olha o que ele diz. Que não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossas vidas, se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. As modificações somos nós que temos que fazer. E a casa espírita, a doutrina espírita, para mim, ela é o instrumento para isso. Porque ela me ajuda a cada dia a eu me olhar e fazer as transformações necessárias para a minha felicidade. E aí, então, gente, eu termino a palestra com essa imagem.
porque há 2000 anos atrás, Jesus passava pela estrada de Jericó. E as pessoas iam em busca da sua cura. Só que o que a gente muitas vezes não se tocou, que Jesus, ele está aqui ainda, ó, entre nós, caminhando nesse exato momento. Louco, para nos ajudar, né, para nos curarmos. Só que ele está esperando, gente, os nossos movimentos, os movimentos que Bartimeu fez, de pararmos de nos vitimarmos, de acharmos os coitadinhos, de nós largarmos as nossas capas do medo, de termos coragem, de confiar em Jesus, né? De largarmos as nossas zonas de conforto, de seguir o Evangelho de Jesus. Porque nesse momento, gente, quando a gente realmente, do fundo do nosso coração, fazer esses movimentos, Jesus ele está aqui, ó, esperando, de braços abertos, estendidos, esperando para fazer a pergunta para todos nós. O que queres que eu te faça? Muito obrigada, muita paz e um ótimo final de semana para todos nós.